Osírion, localizado em Ábidos, Egito, a aproximadamente 550 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé, e uma das estruturas mais misteriosas e debatidas do Egito Antigo. E mais um exemplo de uma civilização pré-histórica, porque, não se enganem, as pessoas que viveram no Egito há alguns milhares de anos, também conhecidos como os antigos egípcios, não fizeram isso. Eles não poderiam ter construído esse sítio e, na verdade, não há nenhuma evidência física ou científica que sequer sugira que foram eles que fizeram isso. Como você pode ver, trata-se de um lugar absolutamente incrível e muito difícil também. Basta notar o quão enormes são os blocos de granito utilizados aqui. Observe as pessoas para ter uma ideia melhor do que estamos falando. Os arqueólogos acreditam que Osírion seja um local dedicado a Osíris, o deus da vida após a morte, e acreditam que tenha sido construído durante o reinado do faraó Sete I, da 19ª dinastia, que reinou aproximadamente entre 1290 a 1279 a.C. No entanto, sua sofisticação arquitetônica e características únicas levaram alguns a especular que poderia ser o produto de uma civilização antiga, muito mais avançada e que possuía uma tecnologia muito além do que é tradicionalmente atribuído aos egípcios da era faraônica. Um dos primeiros enigmas que Osírion coloca é o seu projeto arquitetônico, que se desvia significativamente da estrutura típica dos templos encontrados no Egito Antigo. Ao contrário do layout linear e retangular comum à maioria dos templos egípcios, Osírion apresenta uma configuração complexa em forma de L. Essa anomalia levanta questões sobre as interpretações por trás de seu design e construção. Para complicar ainda mais as coisas, está o relacionamento entre Osírion e o Templo de Sete I, pois Osírion parece ser anterior a este, sugerindo que era um local significativo antes de Sete I decidir construir seu templo adjacente a ele. Além disso, como esta é uma estrutura subterrânea única, e devido a seu estilo arquitetônico, que diverge de outros templos egípcios do mesmo período, seu propósito e o tempo exato de sua construção permanecem assunto de debate entre os estudiosos. Osírion está situado a 4,5 metros abaixo do nível do solo, o que por si só é uma característica única e intrigante. Outro mistério do local é que não há hieróglifos egípcios, artes ou artefatos. Absolutamente nada pode ligar esse sítio aos antigos egípcios. Sabemos que ao longo da história do Egito, templos e monumentos construídos por eles eram regularmente renovados, e a cada renovação, obras de arte e hieróglifos eram sendo adicionados. No entanto, em Osírion não vemos nada parecido. Talvez o aspecto mais intrigante do Osírion, além de sua natureza subterrânea, seja a presença de água. A tecnologia sísmica moderna revelou que a estrutura se estende por pelo menos 15 metros abaixo do nível atual do piso, sugerindo que o que é visível hoje é apenas a parte superior de uma construção muito maior. Testes sísmicos indicam a presença de câmaras ocas dentro desta profundidade. Imagine o que está escondido dentro dessas câmaras subterrâneas. O sistema hidráulico de Osírion é caracterizado por uma intrincada rede de canais, bacias e possivelmente comportas, projetados para controlar e manipular o fluxo de água dentro do complexo.
A precisão no design e na execução desses recursos indica uma profunda compreensão dos princípios da engenharia hidráulica, incluindo dinâmica de fluxo de água e gerenciamento de pressão. Portanto, em uma análise comparativa com a tecnologia egípcia dinástica conhecida, as diferenças são gritantes na sofisticação das técnicas de gestão de água. Embora os egípcios fossem hábeis na utilização do Nilo para a agricultura, através de canais e bacias de irrigação, a complexidade e precisão observadas na hidráulica de Osírio são inigualáveis a outras obras egípcias contemporâneas. Essa discrepância levanta questões sobre as origens desse conhecimento avançado de engenharia, sugerindo o envolvimento de uma civilização com maior grau de avanço tecnológico. Esse sítio foi inundado várias vezes desde que foi descoberto pelos arqueólogos Flinders Petrie e Margaret Murray, que estavam escavando o local em 1902 e 1903. Talvez existam pistas das razões. James Westerman, um pesquisador, historiador e arqueólogo que dedicou várias décadas para estudar os mistérios de Osírio, queria descobrir o que estava escondido sob a água. Então, decidiu bombeá-la utilizando-se de uma bomba potente, capaz de remover 1.900 litros de água por minuto. Surpreendentemente, o nível da água continuou a se reabastecer a uma taxa que ultrapassou essa capacidade de bombeamento. A origem e o mecanismo que opera para o ressurgimento da água permaneceu um mistério. Para Westerman, de alguma forma, a água estava emergindo de dentro da estrutura, e isso é único. Além disso, não deveria haver água saindo do deserto, especialmente água pressurizada. Para ele, havia algo estranho acontecendo ali. Então, em 2023, sua equipe empregou tecnologia avançada que foi capaz de monitorar pressão, temperatura, condutividade e propriedades químicas da água em Osírio e comparou os resultados com os poços vizinhos na área. As conclusões preliminares mostram que a água dentro de Osírio possuem características únicas e vinham de uma fonte ou caminho diferente em comparação com as outras fontes de água locais. Além disso, a água de Osírio possui uma composição química diferente e perfil isotrópico. Mas por quê? Segundo o pesquisador, a água está sob pressão e flui para Osírio como se estivesse sendo forçada a subir através da rocha como um geyser. Mas a água não chega a Osírio através do leito rochoso. Então, o que está impulsionando isso? Até agora, a pesquisa indica que a água de Osírio é única. Não vem do aquífero local ou do rio Nilo, que está a vários quilômetros de distância. Outra anomalia identificada sobre a água deste lugar é que houve uma estranha flutuação de temperatura que não era normal. Era quase como se algo estivesse aquecendo a água sob Osírio. Será que alguma força desconhecida está aquecendo a água dentro do cano, apesar dele estar envolto em água mais fria? Ninguém sabe. Ninguém sabe sequer onde ou qual é a fonte de água. Como esse lugar se reabastece tão rapidamente no meio do deserto egípcio? E qual é a escala de todo esse complexo que agora está no subsolo? E isso é só o começo. Aqui podemos ver um layout e um mapa do sítio, que é claro que é chamado de templo. Não é engraçado como tudo, desde os tempos antigos, é sempre um templo? A primeira coisa que podemos observar é que esse lugar já teve um telhado. Um sistema de telhado incrivelmente impressionante. Existem evidências disso e você pode ver aqui, por exemplo. O telhado era duplamente revestido. Você pode ver também as portas e como esse sítio contém várias câmaras.
Existem diferentes interpretações de como ele poderia ter sido antes de se deteriorar ou de ser destruído. Você pode ver que há algum tipo de arco vão circular na estrutura do sistema de cobertura. Mas o que realmente surpreende aqui é o tamanho e o peso desses blocos de granito. Repare o tamanho desse bloco. Agora, veja estes outros pilares ao lado de uma das portas. E essa é uma porta de tamanho normal. Talvez você não consiga perceber por fotos que muitos desses pilares têm 2,5 metros por 2,5 metros de largura e quase 4 metros de altura. Os engenheiros estimam que, com essas medições e assumindo 80 quilos por metro cúbico para o peso do granito de que são feitos esses pilares, eles pesam cerca de 67 toneladas cada. O que torna tudo ainda mais louco é o fato de que as pedras foram extraídas de Aswan, a pedreira que fica a um pouco mais de 320 quilômetros de distância. Então, a pergunta de 1 milhão é: como eles fizeram isso? Afinal, são 320 quilômetros de distância. Obviamente, isso ainda é um mistério, apesar de haverem várias teorias que nunca chegaram ao consenso da maioria. Outra coisa que precisamos descobrir é como eles as levantaram. Como poderiam ter feito isso? Como as colocaram no lugar? Como você pode ver aqui, eles tinham intervalos de cunhas. Então, como eles faziam para empilhá-los uns em cima dos outros? Ao olhar mais de perto para o sistema de cobertura em camada dupla que vimos, é realmente incrível, considerando esses enormes blocos de pedra. Como se um já não fosse difícil, eles os dobraram para fazer a cobertura. Por que será que eles fizeram isso? Não sabemos, mas sugerir que este é apenas um templo para rezar e que eles criaram para isso um super sistema de telhado duplo como esse, com pilares desse tamanho. Acho que talvez exista mais nessa história. Além disso, como eu disse no início desse vídeo, 0 é o número de provas físicas ou científicas que apoiem que os egípcios antigos construíram esse sítio com as suas ferramentas e serras de bronze e de cobre. Nós conhecemos bem as ferramentas disponíveis. As descobrimos através de várias escavações arqueológicas. E como você pode ver, esse é o melhor exemplo de uma serra egípcia que ainda restou. Na verdade, existem poucas que foram encontradas. Então, quando você olha as medições, na verdade nem precisamos de medições. Basta compará-la. A alça da lâmina deve ter menos de 60 centímetros de comprimento. Então, como eles poderiam ter cortado aqueles enormes blocos com algo tão pequeno? Os egiptólogos e os arqueólogos apresentam várias teorias sobre as serras que eles deveriam ter tido. Mesmo supondo que alguns deles realmente poderiam ter serras maiores, qual tamanho elas teriam? Alguns argumentam que as serras maiores chegariam a ter 4,5 metros de comprimento. Mas quando você procura por evidências, então não há nenhuma. Não há uma única serra maior do que acabei de mostrar a você. Não há outra de qualquer tipo encontrada em todo o Egito Antigo. Nem existe qualquer tipo de imagem, hieróglifo ou petróglifo que aponte para qualquer tipo de serra maior do que eu acabei de te mostrar. Os únicos exemplos de imagens em pinturas que encontrei da antiguidade são esses dois, que mostram claramente o mesmo tipo de serra que corta madeira, não pedra. Além disso, quando esses métodos foram testados, eles falharam miseravelmente. Veja nesse vídeo o próprio Mark Lehner, uma das principais autoridades do Egito Antigo, tentando demonstrar isso para apoiar o argumento de que era assim que os egípcios faziam.
Eles só conseguiram 4 milímetros por hora. Ele deve estar brincando. Quando foram adicionados areia e água, o tempo passou para 8 milímetros por hora. 8 milímetros! E ainda que eles conseguissem fazer isso mais rápido, o que vimos que não dá, eles nunca encontraram uma serra tão grande. E também nunca existiu nada com essas marcas de dentes também. Mas ainda que eles tenham trabalhado lentamente, ainda falta a precisão. O que vemos são blocos de pedra incrivelmente precisos e ainda temos que levar em conta as outras formas delineadas, que eles teriam que utilizar de outros métodos. Como para os especialistas esse local foi construído na Idade do Bronze, então isso teria que ser obtido com cinzéis e martelos de pedra. Mas nenhum desses métodos parece funcionar para explicar esse sítio. Veja, eu não estou dizendo que os egípcios antigos não fizeram coisas impressionantes. Sim, eles fizeram. Basta olharmos para o templo de Hathor, que é incrivelmente impressionante. Podemos ver o quão grandes são esses pilares, mas aqui temos que levar em conta que essas colunas são feitas de calcário, significativamente mais fácil de cortar do que granito, bem como muito menos pesado. Além disso, eles o construíram em seções, muito semelhantes como os gregos antigos fizeram com suas colunas gregas. Como se pode ver mais de perto, eles foram dividindo em seções. Assim, embora o templo de Hathor seja incrivelmente impressionante, isso não explica como eles conseguiram cortar, esculpir e suspender as colunas e os blocos de pedra que estamos falando aqui. Em um artigo de 2017, arqueólogos afirmaram que neste local foram encontradas evidências através de uma escavação arqueológica que datavam o entorno como tendo 7.000 anos e podendo ser rastreado até a primeira dinastia. Mas veja, tem alguma coisa errada nessa história, porque de acordo com todos os nossos livros didáticos e tudo o que fomos ensinados, a primeira dinastia do Egito começou há 5.000 anos. Portanto, segundo essa pesquisa, esse local é muito mais antigo e foi construído pelo menos 2.000 anos antes da primeira dinastia. Ou seja, 2.000 anos antes de tudo que sabemos sobre o Egito Antigo. Ainda que fossem apenas 1.000 anos, como também sabemos, a história dos sumérios começa há 6.000 anos atrás. Então, como fica essa datação? Os arqueólogos observaram também a erosão hídrica no recinto de calcário em torno dessa instalação, muito semelhante à que existe na Esfinge. Isso prova que a data desse sítio é significativamente mais antiga. Em outras palavras, se já existem provas de que as pessoas estavam vivendo ali há pelo menos 7.000 anos, essas evidências provam que existiu uma civilização pré-histórica anterior aos sumérios. Dê uma olhada para a parte de trás da parede de Osírio, para essas várias marcas de corte e como elas são muito parecidas com o que você vê aqui. Essa parede está em Cusco, no Peru. Repare o tipo de marcas de corte e como elas são semelhantes, mas podemos ir ainda muito mais longe. Veja esses botões, que também estão em Cusco, nas grandes pirâmides do Egito e em Machu Picchu, que são muito semelhantes aos que você pode ver aqui em Osírio. Será que isso é apenas uma coincidência? Provavelmente não. Porque, na verdade, existem muitas provas que apoiam que o que vemos não é apenas uma coincidência e que existia uma civilização global avançada antes do grande dilúvio ou do Dryas recente. Olhe para as semelhanças aqui entre Machu Picchu e o Egito, e aqui em Osírio, e veja a distância que os separam. Eles estão separados pelo Oceano Atlântico.
praticamente do outro lado do planeta. E as semelhanças não param por aí. Veja essas fotos aqui. Há uma clara diferença entre esse muro de pedra, que claramente utilizou argamassa, e esse. Ambos estão localizados em Cusco, no Peru, no mesmo local, na mesma rua. Há uma evidência absoluta e bem clara de que duas civilizações diferentes ocuparam o mesmo lugar. Em outros exemplos, como em Machu Picchu, podemos reparar que, essencialmente, as civilizações mais novas construíram sobre as antigas. Mas não só isso. Podemos notar que os mais velhos estavam bem mais avançados. E quando voltarmos para Osirion, você pode ver a diferença clara à medida que ela se conecta ao Templo de Sete. Existe uma diferença absoluta entre esses dois sítios. São dois tipos de tecnologias completamente diferentes que foram utilizadas para construí-los. E para tornar tudo ainda mais interessante, Osirion fica mais baixo do que o resto do sítio. Então é quase como se tivesse afundado, ou foi construído há muito tempo. Como sabemos, as coisas que são mais antigas são encontradas geralmente no subsolo, e as coisas mais recentes estão em cima, e isso faz todo sentido. E é exatamente o que você está vendo aqui. Então, temos que começar a ligar os pontos. Não pode ser apenas uma coincidência entre os incas e os egípcios. É evidente que essa é mais uma prova de que houve uma civilização global, que existiu há dezenas de milhares de anos, e as evidências disso são tão extensas que basta olhar à sua volta e perceber que tem algo mais na história. O que você acha? Qual é a sua opinião? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.